Hoje vamos mergulhar num tema que todos achamos que dominamos, pelo menos até ao dia em que percebemos que não. Falo da segurança contra incêndios no trabalho. Exatamente. Recebemos um dossiê bastante completo. Tem relatórios técnicos, guias práticos, por exemplo, da consultora Alves e Rasteiro e até legislação. E a nossa missão hoje é simples. É tentar destilar disto tudo a ideia central. O que é que realmente importa? Sim, o que é que faz a diferença? E há uma frase que salta à vista em quase todos os documentos. É esta. O incêndio começa antes da chama. É uma ideia muito poderosa. E é poderosa porque muda completamente o nosso foco. Normalmente associamos o perigo ao quê? Ao fumo, ao fogo visível, Sim, claro. à emergência. Mas o que estas fontes nos mostram é que a verdadeira batalha pela segurança, ela é ganha ou perdida muito antes, Nos detalhes. nos detalhes silenciosos do dia a dia. Uma tomada sobrecarregada, um cabo esquecido, um equipamento que, pronto, nunca foi visto por um técnico. São as faíscas invisíveis, como dizia um dos relatórios. É isso mesmo. São essas faíscas invisíveis que preparam um cenário para o desastre. Exato. E agora que o tempo mais frio chegou, isto torna-se ainda mais pertinente, não é? Os aquecedores saem dos armários, a carga sobre as instalações elétricas dispara. Aumenta exponencialmente. Portanto, vamos lá desempacotar isto, começando pelo mais básico. Quais são os riscos mais comuns? Aquelas bombas relógio que, segundo as fontes, existem na maioria dos escritórios e armazéns e que nós já nem notamos. É o problema da habituação ao risco. Hum, O primeiro grande grupo que os relatórios identificam são as falhas de manutenção. E aí o principal culpado são quase sempre as instalações elétricas. a parte elétrica. Sempre. Uma tomada com o plástico partido, um cabo elétrico com os fios de cobre à mostra, uma ficha que abana. Desculpa interromper-me, mas isso é algo que se vê a olho nu? Quer dizer, qualquer pessoa pode olhar para uma tomada e saber que é um problema ou é preciso ser um técnico? Essa é uma ótima questão. E a resposta é as duas coisas. Coisas como um plástico partido ou um fio que está a ser esmagado pela perna de uma secretária, isso é óbvio, qualquer pessoa vê e é perigoso. Ok. Mas o risco mais traiçoeiro pode ser invisível. Uma ligação mal apertada dentro da parede, por exemplo. Isso pode gerar um ponto de sobreaquecimento durante meses, sem qualquer sinal exterior. E não se dá por nada? Nada. Até ao dia em que a temperatura atinge o ponto de ignição dos materiais que estão à volta. Só uma inspeção termográfica, feita por um profissional, é que consegue detectar essa anomalia. E é por isso que a manutenção profissional é insubstituível. Portanto, há o que podemos ver e aquilo que não podemos. E para além das tomadas e dos cabos, o que mais? Depois temos os próprios equipamentos. Aquecedores, micro-ondas, computadores, maquinaria industrial. As fontes referem que muitos destes equipamentos, nunca são inspecionados ao longo da sua vida útil. Simplesmente usam-se até a variar. Precisamente. O desgaste interno invisível acontece, um componente eletrónico sobreaquece, o plástico em redor começa a derreter e de repente temos fumo e chamas onde menos se espera. Uau! Mas olha, a maior ironia e a mais perigosa é quando a falha está nos próprios sistemas de segurança. Como assim? Estás a falar dos extintores e dos alarmes. Exatamente. Um sistema de detecção de incêndios ou um alarme que não funciona por falta de manutenção, confesso que, de tudo o que analisamos, este é o ponto que mais me arrepia. Porque é uma falsa segurança. É isso mesmo. Cria uma falsa sensação de segurança que é profundamente perigosa. A organização acha que está protegida, os colaboradores confiam naquele pequeno sensor no teto, mas na hora da verdade, o alarme não toca, os sprinklers não disparam. Uau! A ideia de que confiemos a nossa segurança a um sistema que pode não passar de uma caixa vazia na parede é assustadora. Muda completamente a forma como olhamos para um simples alarme. Muda tudo? Ok. Isto cobra parte da manutenção, que é da responsabilidade da organização. Mas as fontes também falam muito dos nossos comportamentos e as coisas que nós, os colaboradores, fazemos todos os dias sem pensar. Aqui entramos no fator humano, que é igualmente crítico. E o hábito, o mais comum e perigoso, destacado em todos os guias, é a sobrecarga das tomadas. As extensões. O uso excessivo de extensões e adaptadores, as famosas triplas. Eu lembro-me perfeitamente, no meu primeiro emprego, de ter uma extensão ligada a outra extensão que, por sua vez, estava ligada a uma tripla. Um clássico. Chamávamos-lhe a lula elétrica.
Hoje percebo que estávamos a brincar com o fogo, literalmente. A lula elétrica é a imagem perfeita. O problema é que cada tomada na parede está ligada a uma fiação com uma capacidade limitada. Quando se liga o computador, o monitor, o carregador, o candeário e ainda um aquecedor a essa lula, Está-se a pedir demasiado. está-se a forçar uma corrente muito superior àquela para que o sistema foi desenhado. O resultado é que estamos a aquecer lentamente a fiação dentro da parede, num local onde não conseguimos ver o perigo a acumular-se. E isso leva-nos a outro hábito, imagino, deixar tudo ligado. Precisamente, carregadores de telemóvel ou de portáteis que ficam na tomada 24 horas por dia, 7 dias por semana, Mesmo sem estarem a carregar nada. acontece imenso. Os transformadores desses carregadores estão constantemente a consumir uma pequena quantidade de energia e a gerar calor. Com o tempo, o isolamento dos componentes degrada-se, o risco de sobreaquecimento e curto-circuito aumenta. E há mais algum hábito comum? Sim, um último que parece totalmente inofensivo. A acumulação. Juntar resmas de papel, caixas de cartão ou lixo junto a equipamentos que geram calor. Como fotocopiadoras, servidores. Exato. Ou a parte de trás de um frigorífico. É o equivalente a arrumar palha à volta de uma fogueira. Estamos a fornecer o combustível perfeito, mesmo ao lado da potencial fonte de ignição. O cenário que descreves é assustadoramente familiar. Acho que toda a gente consegue visualizar um local de trabalho assim. Então, perante estes riscos todos de manutenção e de comportamento, como é que as fontes indicam que uma organização deve agir? Como se passa de uma mentalidade reativa, de apagar focos, para uma cultura de verdadeira prevenção? A solução que emerge de toda a documentação, seja ela legal ou técnica, é uma abordagem estruturada. Não se trata de ações isoladas. Tem de ser um sistema integrado. Então não basta comprar o equipamento certo. Pelo que estou a perceber, a solução é como um tripé. Se uma perna falhar, tudo cai. Temos o plano no papel, as pessoas que o conhecem e a prática que o valida. É essa a ideia? Exatamente. É um sistema vivo. O plano é o esqueleto, as pessoas são os músculos e a prática, o treino, é o que garante que tudo funcione em conjunto. Ok, então vamos ao primeiro pilar. O esqueleto. O primeiro pilar, o esqueleto, é o que a legislação designa formalmente por medidas de autoproteção. E é crucial entender que isto não é apenas um documento burocrático para arrumar numa gaveta. E o que são então na prática? É um mapa com as saídas de emergência? É muito mais do que isso. As medidas de autoproteção são um conjunto completo de procedimentos, de organização e de gestão da segurança. Têm um objetivo duplo. Que é? Primeiro, garantir que as condições de segurança do edifício, os extintores, os alarmes, os caminhos de evacuação, são mantidas ao longo do tempo. E segundo, garantir que existe uma estrutura humana, com equipas definidas e responsabilidades claras, capaz de dar uma primeira resposta a qualquer emergência. Ou seja, que os equipamentos funcionem e que as pessoas saibam o que fazer. No fundo é isso. O objetivo final é que os equipamentos estejam sempre operacionais e que, em caso de emergência, os ocupantes consigam abandonar o edifício em segurança. E isto é uma recomendação ou uma obrigação? É uma obrigação legal. Claríssima. Quase todos os edifícios, estabelecimentos e recintos têm de possuir medidas de autoproteção. E estas têm de ser submetidas à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para aprovação. É um processo rigoroso, portanto. É um processo técnico e rigoroso. Num dos guias que analisamos, da consultora Alves e Rasteiro, eles mencionam ter implementado estes planos em mais de 2.500 edifícios. Isto mostra que não é uma coisa de nicho, é uma operação de segurança em larga escala, fundamental para milhares de empresas. Ok, temos o plano, o esqueleto, mas um esqueleto não se move sozinho. E isso leva-nos ao segundo pilar do nosso tripé, as pessoas. Exato. O melhor plano do mundo é inútil se as pessoas no terreno não souberem o que fazer. E é aqui que entra a formação. O regime jurídico de segurança contra incêndio em edifícios é muito claro nisto. E o que diz, concretamente? Diz que todos os colaboradores devem receber formação adequada ao risco do local onde trabalham. Aliás, a própria formação é ela mesma uma das medidas de autoproteção obrigatórias. E o que é que as pessoas aprendem numa formação destas? É só aprender a usar um extintor e pronto? Não, é muito mais do que isso. Uma boa formação, como as descritas nos manuais, ensina a identificar os riscos de incêndio específicos do seu local de trabalho. Certo. Ensina a saber qual o tipo de extintor a usar para cada tipo de fogo. Usar um extintor de água num quadro elétrico, por exemplo, é uma péssima ideia. Imagino que sim. Ensina a reconhecer os diferentes sinais de alarme e, fundamentalmente, a seguir os procedimentos de evacuação que estão definidos no plano.
Uma formação eficaz é sempre adaptada à realidade da organização. Certo, temos o plano e as pessoas formadas. Mas conhecendo a natureza humana, imagino que se não se testar isto, no dia da emergência o plano fica na gaveta e é o pânico que manda. É o risco. Como é que se combate isso? Isso leva-nos ao terceiro pilar, a prática. É precisamente para combater isso que existe a prática, e ela materializa-se de duas formas. Por um lado, as inspeções preventivas regulares, de que já falamos. Verificar as tomadas, testar os alarmes. Exatamente. Garantir que os extintores estão na validade. Isto tem de ser uma rotina prevista nas medidas de autoproteção. Por outro lado, e de forma mais visível, através dos simulacros. Os simulacros, que muitas vezes são vistos como aquela interrupção chata ao trabalho em que temos de ir todos para a rua durante 20 minutos. Qual é a sua real importância? A importância total. Um simulacro é um exercício prático. É o ensaio geral para uma peça que esperamos nunca ter de estrear. Gosto dessa analogia. É a única forma de testar, em condições de segurança, se o plano funciona e se as pessoas sabem o que fazer. É no simulacro que percebemos se os caminhos de evacuação estão desobstruídos, se as pessoas sabem qual é o ponto de encontro, se as equipas de emergência internas se conseguem coordenar. É para encontrar as falhas. O objetivo é precisamente encontrar as falhas para as corrigir, antes que uma emergência real aconteça. E com que frequência se devia fazer um exercício destes? A legislação define a frequência com base na categoria de risco do edifício. Mas a recomendação geral, presente em vários guias, é realizar pelo menos um simulacro geral por ano. E é crucial que todos os ocupantes participem. Para criar hábito. Para criar o que se chama de memória muscular. Sob stress e pânico, nós não pensamos, nós reagimos. Se a reação correta sair pela via de evacuação, não usar elevadores, ir para o ponto de encontro tiver sido praticada, a probabilidade de uma evacuação calma e ordenada aumenta exponencialmente. Fica muito claro que a segurança não é um objeto, como um extintor na parede. É um sistema vivo e integrado. É preciso o plano, as pessoas treinadas e a prática regular. Resumindo a nossa análise, a grande mensagem que retiro destas fontes é que a segurança contra incêndios não começa com a chegada dos bombeiros. Não, começa muito antes. Começa com as decisões diárias dentro de uma organização? É exatamente essa a ideia. A prevenção está no detalhe. Olhar para uma extensão sobrecarregada ou para uma saída de emergência bloqueada com caixotes não é ser picuinhas, é ser responsável. É ter consciência das consequências. É ter consciência de que pequenas falhas, somadas, podem ter consequências devastadoras. As fontes são unânimes. A segurança é uma responsabilidade partilhada por todos, do administrador ao estagiário. E para as organizações que nos ouvem e que talvez reconheçam algumas destas falhas na sua estrutura, qual é o caminho a seguir? O primeiro passo, sugerido em todos os documentos, é procurar ajuda especializada. Tentar implementar tudo isto sem conhecimento técnico pode levar a erros graves e, pior, é essa falsa sensação de segurança de que falamos. Volta sempre a esse ponto. Porque é o mais perigoso. As fontes indicam que empresas de consultoria, como a já mencionada, Alves e Rasteiro, podem guiar todo o processo. Desde a auditoria para identificar riscos, ao desenvolvimento das medidas de autoproteção, passando pelos planos de manutenção, a formação e os simulacros. E para quem quiser saber mais? Para quem quiser aprofundar o conhecimento por conta própria, há uma referência que é citada em todo o lado como recurso fundamental. É o site www.sci.pt. Tem legislação, tem as boas práticas, é a base de tudo. Excelente, fica a referência. Então, para terminar, o que aprendemos com este mergulho nos documentos é que a segurança não é algo que se compra, é algo que se pratica. Não é um estado, é um processo. Exato. É uma cultura que se constrói todos os dias, em cada tomada, em cada cabo, em cada corredor desimpedido. Perfeito. Fica aqui então uma reflexão final para quem nos ouve, baseada em tudo o que vimos. Da próxima vez que entrar no seu local de trabalho, não olhe apenas para a sua secretária. Olhe para as tomadas, para os extintores, para as saídas de emergência. A segurança está nesses detalhes. A pergunta é: o que é que esses detalhes lhe estão a dizer sobre a sua segurança?